Olá, eu sou a Tainara e no vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre as 10 resenhas mais queridas, mais vistas, mais assistidas aqui do canal. Algumas mais antigas, outras mais novas, enfim, são as 10 queridinhas que nós temos por aqui e eu espero que vocês gostem do conteúdo, já curtam o vídeo se são de casa, já se inscrevam se são novos por aqui, são apaixonados por literatura e sem mais enrolações, vamos lá. Eu vou fazer da seguinte forma, vou começar pela 10ª mais assistida e aí vou para a 9ª, 8ª, 7ª e assim por diante até chegarmos à primeiríssima. Dito isso, vamos começar com o nosso 10º lugar, que vai lá para a literatura francesa. E essa é uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal, então está com uma qualidade assim terrível no sentido audiovisual, imagem estourada, som horrível, mas tudo bem. Que é a resenha do livro Contos Fantásticos de Guy de Maupassant. Para quem não sabe, o termo fantástico, nesse sentido, refere-se a coisas possivelmente do sobrenatural. E é justamente o que nós temos nesses contos, que são contos voltados ali à temática do terror, alguns até mesmo muito assustadores. Então o livro é incrível, até hoje eu recomendo e é um dos meus livros favoritos de contos. Eu vou deixar uma imagem para vocês de todos os vídeos que eu mencionar aqui para vocês irem vendo como foi mudando o cenário, a luz, a minha cara nos vídeos também. E agora vamos para o 9º lugar dessa lista, que também é de um livro de terror, mas não é um terror tão assustador, digamos assim. Estou falando da resenha de O Castelo de Otranto, que foi bem assistida aqui no canal. Eu acho que devido ao fato de ser um livro antigo e que consequentemente não tem muitos leitores, porque também é uma leitura um pouco chatinha, mas eu achei interessante lê-lo porque ele é considerado o primeiro livro gótico da história. É um livro da literatura inglesa e é um grande clássico daqueles que eu acho que por mais que você não vá ler pelo prazer de ler, você sendo fã do terror precisa ler, sabe? Pra você entender todos os desdobramentos que o gênero teve até chegar aos livros que você gosta, que você ama. Então em O Castelo de Otranto nós vamos ter a história de um castelo que é mal assombrado, um castelo que praticamente tem vida própria, vamos ter muito drama, paixões e tudo mais. Mas o que se destaca mesmo lá é esse cenário gótico do castelo em ruínas. E é um livro bem curto, tem cerca de 100 páginas mais ou menos. Em 8º lugar também temos um livro aí bem antigo, que é um clássico dos romances de cavalaria, dos romances históricos, que é o livro Ivanhoe, do Walter Scott. Este livro eu li para uma disciplina do doutorado e apesar de ele ser também um livro bem antigo, eu gostei um pouco dele, não foi aquele livro pelo qual eu me apaixonei, mas foi um livro muito interessante e também tem esse sentido de conhecer os primeiros, sabe? Eu gosto muito disso também. Porque depois, quando nós formos ler livros mais contemporâneos, mais jovens, nós conseguimos ver características dos clássicos neles, desses livros primordiais para cada gênero. Em 7º lugar está O Silêncio da Chuva, um livro que é muito mais recente, um livro policial do grande Luiz Alfredo Garcia Rosa. Em O Silêncio da Chuva, nós vamos ter a investigação de um suposto crime. Então, um empresário é encontrado sem vida no estacionamento da sua empresa e aí a história vai girar em torno de descobrir quem matou. Porém, os desdobramentos são bem diferentes daquilo que a gente espera que se tenha em um romance policial. Ele quebra com os paradigmas do romance policial e foi justamente um livro que eu estudei para o meu TCC, trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Letras. Eu analisei esse livro e mais um outro livro, fiz uma comparação deles com o romance policial tradicional, pensando aí nos desdobramentos que nós tivemos desde Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Conan Doyle, até chegar aos livros mais contemporâneos como esse. Em 6º lugar, nós temos O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que também é o grande autor de A Ilha do Tesouro, por exemplo. O Médico e o Monstro é um livro muito interessante, apesar de ele ser tão curtinho. Ele traz várias ideias que foram não exatamente copiadas, mas digamos que serviram como referência para outros autores que vieram depois dele. Principalmente a questão do duplo, a questão da ficção científica, do terror, desse suspense que há sobre a nossa própria identidade, de que todo mundo tem um pouco de mal e um pouco de bem dentro de si, mas de repente o mal vence. É um livro assim que eu sempre tive curiosidade de ler e quando eu li ele se confirmou tudo aquilo que eu esperava. Não é assim, vai ser o meu livro favorito da vida, dificilmente ele será o teu livro favorito da
da vida, mas é um livro bem legal de ler, até porque ele é bem curto, então você consegue ler ele aí em um final de semana. Ele deve ter menos de 80 páginas, se eu não me engano. Em quinto lugar na minha lista, olha só, já estamos chegando aí no top 5, temos o livro Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, agora um livro nacional. Deixa eu ver aqui, é o segundo livro nacional na lista, na verdade. O primeiro foi o do Garcia Rosa, que era O Silêncio da Chuva, e agora temos este daqui. Alcântara Machado foi um autor muito importante para a modernidade do Brasil, então foi, na sua época, um dos autores mais influentes que o nosso país teve. E eu acredito que a visibilidade que esse meu vídeo teve foi principalmente porque o Alcântara Machado cai muito nos vestibulares e tudo mais, porque ele falava muito do Brasil, ele não era apenas um escritor brasileiro, ele também falava do Brasil, das dificuldades do nosso país, dos pontos negativos, criticava a sociedade em todas as suas esferas. Eu tenho as minhas desconfianças de por que tal vídeo é mais assistido do que o outro, deixa eu olhar aqui na minha lista. Contos Fantásticos, do Guy de Maupassant, que foi o 10º lugar, eu acho que foi um vídeo que teve mais views aqui comparado aos outros vídeos do canal, porque é um livro conhecido, mas que nós não temos muitas resenhas dele. Guy de Maupassant é um dos maiores autores franceses, mas não se fala muito nele aqui no Booktube, então eu acho que é por causa disso que o vídeo teve mais views. O Castelo de Otranto também é um livro assim muito importante na faculdade de letras, então muitos alunos leem ele anualmente, mas eu acho que ele também não tem uma visibilidade muito grande aqui no Booktube. A mesma coisa acontece com Ivanhoe, que os fãs de literatura mais medieval, assim, adoram, são apaixonados por esse tipo de livro, mas o Booktube, de forma geral, não fala muito dele. O Silêncio da Chuva foi um vídeo que bombou logo quando o Luiz Alfredo Garcia morreu, que ele morreu recentemente, né? Então eu acho que o pessoal foi procurar quem era Luiz Alfredo Garcia Rosa e acabou caindo no vídeo, também porque tem um filme com Lázaro Ramos e tudo mais baseado no livro do Garcia Rosa, e aí eu acho que isso levou as pessoas a procurarem pelo livro. O Médico e o Monstro não sei, porque é um vídeo que bombou aqui no canal, porque há muitas resenhas dele na internet, mas enfim, fico muito feliz, porque é um livro que eu gostei bastante também. E aí chegamos a Brás, Bexiga e Barra Funda, que é o livro do qual estou falando agora, que eu imagino que seja por causa do vestibular. E depois, em quarto lugar, nós temos O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Rey. Este é um livro de literatura mais infanto-juvenil, então eu também acho que pode ter bombado por causa disso, porque nós não temos muita gente falando de livros voltados ao público infanto-juvenil, ao público infantil. Geralmente são mais livros aí para adolescentes e adultos que nós temos por aqui nas resenhas, sejam as minhas resenhas, sejam as resenhas de outros booktubers. Então eu acredito que pode ser por causa disso, também pode ser que eu esteja enganada aí. Mas é um livro que teve uma edição recente pela Global também, eu acho que também deve ter tido aí um aumento de vendas e, consequentemente, de leitores querendo saber a opinião de outros leitores, uma possibilidade. Em O Mistério dos 5 Estrelas, nós vamos seguir a história, então, de um garoto que ele vai trabalhar em um grande hotel, ele está muito deslumbrado com tudo aquilo, ele fica muito contente de ter conseguido esse emprego porque ele era de uma família humilde, só que logo nos primeiros dias que ele começa a trabalhar lá, algo muito estranho acontece. Ele vai atender um certo cliente que fica hospedado em um quarto do hotel, e quando ele chega lá, ele acredita ter visto um corpo nesse quarto. Depois esse corpo desaparece, as pessoas vão desacreditar dele e ele vai precisar provar que ele de fato viu aquilo. Em terceiro lugar, nós temos O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa, um livro que eu amo, que eu fiquei muito feliz que teve uma visibilidade maior aqui no canal. Este livro vem lá da literatura angolana e eu acredito que talvez seja um dos motivos que fez com que o vídeo tenha mais visibilidade aqui no canal, porque é um livro de uma literatura que nós não temos tanto contato, apesar de ser uma literatura escrita em língua portuguesa. Então isso de contribuir com essa visibilidade é algo que me deixa muito contente. É um livro incrível, eu já falei dele aqui muitas vezes, aparece em vários vídeos meus, inclusive, como um dos meus livros favoritos da Faculdade de Letras, porque, para quem não sabe, nós temos disciplinas na Faculdade de Letras de literaturas africanas de língua portuguesa. Então, nós estudamos esse livro lá e eu gostei bastante disso. Nós vamos acompanhar aqui o Félix Ventura, que é este vendedor de passados, porque as pessoas ricas, às vezes elas ficam ricas por caminhos pelos quais elas não se orgulham. Elas não vieram, não tiveram aquela história gloriosa de toda uma família de milionários, de toda uma família de grandes conquistadores. Então elas querem uma reescrita do seu passado e elas procuram o Félix Ventura, que constrói para elas ficções, árvores genealógicas fictícias e que essas pessoas começam a utilizar como se fossem as suas verdadeiras raízes.
Vale muito a pena vocês conferirem a resenha, lembrando que todas as resenhas desse top 10 de resenhas mais assistidas do canal estarão linkadas no primeiro comentário, comentário fixado que fica ali embaixo, e também na descrição do vídeo, então basta vocês clicarem e assistirem cada uma delas depois. E caso vocês tenham interesse em comprar algum dos livros que eu mencionei nessas resenhas, eu também vou deixar todos os links de cada um deles na edição que eu mais recomendo, e eu peço que vocês utilizem o meu link, porque assim vocês contribuem com o canal sem pagar nada mais por isso, porque nós somos afiliados da Amazon, então consequentemente nós ganhamos uma pequena comissão por venda. E vamos para o grande segundo lugar dessa lista, que é um livro da literatura portuguesa, e é um livro lindo, é um livro forte, é um livro triste, e eu estou falando de O Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Que livro lindo! É um livro de cabeceira de muita gente, é um livro que as pessoas fazem muitas releituras, porque cada vez que você lê, você tem uma nova visão sobre o objeto lido. É um livro que você pode começar a ler ele de qualquer parte, porque ele não tem uma sequência. É um livro de fragmentos, de recortes, de montagem, sabe? E isso é brilhante. E apesar de ele ter ali fragmentos escritos em prosa, ele também emana muita poesia. É uma linguagem muito sensível, muito poética, muito tocante, sabe? É algo que você consegue realmente se enxergar naquilo que você lê, e por isso, justamente, de fazer com que você se coloque no lugar daquele eu lírico, eu acho que se constrói uma ponte entre nós, entre o livro, entre a nossa vida, a nossa história, a nossa bagagem de vida. Apenas leiam o Livro do Desassossego, que vocês não vão se arrepender, e eu tenho certeza que vocês já devem ter, inclusive, se deparado com alguns fragmentos, alguns trechos desse livro na internet, porque ele é muito lindo. E em primeiríssimo lugar, quem diria, nós temos Essa de Queiroz, mais um livro da literatura portuguesa. Eu acho que esses dois livros aqui da literatura portuguesa estão em primeiro e segundo lugar, porque no meu canal, além de brasileiros, nós também temos alguns portugueses que assistem, e eu fico muito feliz com vocês, pessoal de Portugal também, por estarem acompanhando o canal. E então, primeiríssimo lugar vai para O Crime do Padre Amaro, um livro que me tomou aí 2, 3 meses mais ou menos de leitura, mas que valeu a pena. Ele começa de uma maneira que prende muito o leitor, só que depois ele se arrasta e ele fica um pouco lento, muito chato em algumas partes, mas ele tem um final que ele combina perfeitamente com aquele início que arrebata o leitor. Nós vamos acompanhar aqui a história de um padre muito jovem que chega em um pequeno vilarejo, e lá naquele vilarejo nós temos aquela garota, aquela adolescente, que é o centro das atenções do vilarejo, que é uma moça de família, que é muito respeitada, que é cheia de talentos, de dotes, e o padre vai se aproximar cada vez mais dela. E aí nós vamos ter todo um rebuliço em torno dessa situação. É um livro repleto de críticas sociais à sociedade da época, e eu acho que nos dá uma bela visão da escrita de forma geral do Essa de Queiroz, que também é o autor do grande O Primo Basílio, outro livro que eu já li e gostei bastante, mas que ainda não há resenha dele aqui no canal, porque eu li ele antes de ter canal, então tem isso também. Bom, pessoal, essa é a minha listinha de 10 resenhas mais amadas do canal. Me baseei realmente no número de views das resenhas, tanto que alguns nomes de livros resenhados nessas resenhas não são os meus favoritos da vida, mas foram as resenhas que mais tiveram visibilidade aqui no canal. De toda forma, agradeço muito a todo mundo que assistiu a esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, não se esqueça também de se inscrever se for novo por aqui. Tchau e até a próxima!